feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma voz que não tem preço e que fez a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz. Partindo de mãos todas caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Também a saudação a todos os que nos visitam, se unem a nós, aí de outras localidades. Então, uma alegria, uma satisfação a vossa presença aí, se unindo a nós também nesta noite de estudo bíblico. Uma noite aqui em Lajeado, uma noite fria, né? Ora uma chuvinha, ora uma garoa, aí durante o dia houve o solzinho, mas vamos que vamos, né? Fé, coragem e uma hora de cada vez, um dia de cada vez, na certeza do amor, do cuidado, da bênção do nosso Deus. Então a saudação, aí o pessoal de Pelotas, Olivia Pairo, né? Deus abençoe ricamente vocês. A Loiva da Silva, que bom estarmos juntos, Loiva, né? Também seu Ivo Fux e família, a Vilma Becker, boa noite, a Verna Gitz. Então, Deus abençoe ricamente, também Claudete Malman Blau, Deus abençoe ricamente a senhora, os seus queridos, a sua família, a Eliane Rodrigues e os seus queridos, muito boa noite, o Alexandro e a Cristiane Raunstein. Egon Cell, também lá de São Lourenço do Sul, satisfação aí, viu, seu Egon? Deus abençoe ricamente vocês e os seus familiares. Também a Agnes Mantai, né? Forte abraço, Deus abençoe ricamente. Silvia Raunstein, a Marlene Gino, muito bem-vinda. Nosso presidente, Lorivaldo Nilo Lam, também um abraço, Lorivaldo. Também Márcia Bonenberg, boa noite. É bom estarmos juntos. Marlene Schneider, também muito bem-vinda. Um abraço ao seu Marino. A Hildegard Martins, um abraço também aí para o João, André Amaral, né? E o Weber, né? Um abraço para vocês. Ruben Schmidt e família, lá de Panelinha, Dr. Maurício Cardoso. Um abraço também a Esther Tomé Loureiro, Rudimar Raunstein, Clarice Fac, muito boa noite, dona Clarice. Vamos enfrentando esse frio aí também, né? Fé, coragem, vamos em frente. Certo, Desmar? Desmar Dente, família. Né? Veridiana Schneider, então, boa noite. A saudação a todos aqueles que, então, se unem a nós. Jurema Schneider, né? E a sua família, Idolarias, Noeli Schmeier, né? Bem-vindos todos vocês. É sempre bom podermos aqui nos unirmos também, né, na primeira e terceira quarta-feira de cada mês, né, com um estudo diferente, né, sobre temas diversos. Agora, né, na semana que vem, próxima quarta-feira, também teremos estudo bíblico, e aí nós estaremos estudando, então, o livrinho do PEN, né, nós temos vários grupos presenciais na congregação. Então, nessa rodada de estudos presenciais, nas casas, em famílias, aconteceram estudos, ou estão acontecendo estudos, até na semana que vem.
E se alguém quiser fazer bis, né, semana que vem, quarta-feira. Ou se alguém quiser participar, né, pois talvez não tenha um grupo de estudo, então vai ter a oportunidade de participar do estudo semana que vem, quarta-feira, que vai ser presencial aqui no pavilhão da congregação e ao mesmo tempo também vai ser transmitido aí pelo Facebook, então esse estudo. Então se alguém aí que já participou do seu grupo vai participar presencialmente, quiser fazer bis do estudo aí do PEN, então semana que vem, quarta-feira, estaremos então fazendo o estudo, o mesmo estudo que os grupos tiveram ou vão ter presencialmente, tá certo? Então é uma oportunidade para quem não tem grupo, alguém que perdeu o seu grupo ou quiser participar então novamente então do estudo. Isso é bacana, né? Mais uma oportunidade, né, de encontro e de estudo na palavra do nosso Deus. Certo? Então é isso com relação, também já desejar com relação, né, aos avisos, né? Eu lembro aí as servas amanhã à noite também tem a sua reunião, certo? Então tem a sua reunião então amanhã à noite às 19 horas. É isso, né? Final de semana cultos, certo? Todo sábado às 18 horas, com transmissão pelo Facebook e todos os domingos de manhã, então às 9 horas. Nesse próximo domingo teremos estudo bíblico também no Moinhos d'Água, né? À tarde. Bacana, é isso aí. Bom, gente, então esses são os avisos aí que nós temos aí, né, para todos vocês. Então nessa noite nós vamos falar com Deus em oração, então neste momento. Então assim como estamos, queremos falar com Deus em oração. Que Deus abençoe, enfim, a cada um, né? Veleda Witt também, né? Marli Bernstein, né? A Nadir Thomas, então muito bem-vinda também, a vocês que também fizeram a sua saudação aí. Então vamos falar com Deus em oração, assim como estamos. Convido você a juntar suas mãos, fechar os olhos, baixar a sua cabeça aí na sua casa, em sinal de humildade, de reverência, e assim queremos então falar com nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, queremos neste momento te agradecer, porque em Jesus Cristo nós somos os teus filhos, porque em Jesus nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Porque em Jesus tu estás conosco em todos os dias e momentos, nos protegendo, dirigindo e abençoando. Te agradecemos pelo dia que tu nos deste, pela tua proteção, por tua força, por tua bênção, por tua direção. Te agradecemos por podermos estar aqui, nos reunindo nesta noite, tendo um encontro aqui pelo Facebook, momento de estudo, momento também de louvor a Ti. Muito especialmente, queremos na ação de Teu Santo Espírito, crescermos na fé e nos frutos da fé. Tu sabes, Senhor, da vida, ansiedades, preocupações e sonhos de todos. Te rogamos, dirige tudo pelo melhor de cada um de nós. Que seja tudo para a Tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Olha para os idosos que sofrem no avançado de seus dias ou lutando com enfermidade. Olha, Senhor, para todos os enfermos de nossa congregação. Tu sabes das lutas de cada um. Muito especialmente te pedimos por aqueles que sofrem com a dengue. Também, Senhor, nesse momento queremos te pedir pelos familiares de todos aqueles que têm as suas lutas na enfermidade. Não os desampares, mas os fortaleça dia após dia. Que nós, na ação de Teu Santo Espírito, possamos crescermos também no uso dos chamados meios da graça, da palavra, também da própria Santa Ceia, para que Tu possas, assim, sempre, pelo Teu Santo Espírito, agir em nós, para que cresçamos naquilo que Tu esperas de cada um de nós. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, a maior prova do Teu amor, do Teu cuidado, a certeza de Tua presença na nossa vida aqui para a eternidade, a certeza de Tua bênção sobre nós e nossos familiares, também nesse momento de estudo. Amém. Queremos, neste momento, cantarmos então mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, né? O hino 107, muitos homens fazem, certo, Adelardreia? Castelo sobre Areia, um abraço para ti e tua família. Cantemos então o hino 107 do Inário Louvai ao Senhor.
Muito bem, gente, né? Bom estarmos aí para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, né? Deus abençoe a cada um, a todos aí que vão se unindo também a nós, então, nesse estudo, né? Um forte abraço aí também para o Paulo Becker, então, muito bem-vindo também, Ledi Schmidt, Elisete Fácil Lamp, Roseli Collet e Eracid da Silva Moraes, de Soledade, Rio Grande do Sul. Olha que bênção a vossa presença, muito bem-vindos também, né? Que Deus abençoe e fortaleça a todos nós. Então, o estudo bíblico dessa noite, o tema é ofício das chaves. Ofício das chaves. Muito bem, ofício das chaves. Você tem chaves aí? Para que servem chaves? O que a gente faz com chaves? Elas servem para quê? Para que servem as chaves? O ofício das chaves, qual é a importância, qual é a utilidade das chaves, qual é o valor delas, né? Ou seja, qual é o valor, então, das chaves? Bom, de uma forma assim bem simples, a gente pode dizer assim, chave serve, né, para chavear, né, para abrir e fechar, certo? Ou quem sabe, né, algumas chaves, além de abrir e fechar, servem para ligar e desligar, certo? Então, esse é o chamado, então, ofício das chaves. A utilidade das chaves, o uso das chaves, a importância das chaves, de uma forma bem simples. Essa é uma das partes também principais da doutrina cristã e também estudada, né, pelos alunos da instrução de confirmandos, instrução de adultos, pela igreja, ou seja, é algo assim muito presente na vida da igreja continuamente. Talvez você já tenha essas respostas a essas questões, mas esse é o nosso desafio, então, para essa noite, estudarmos o chamado ofício das chaves, que é a quinta parte também do Catecismo Menor, então, de Lutero. E o texto base é Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo de número 20. Então eu vou pedir aí para Luíse, né, que está nos assistindo aqui também no estúdio da congregação, para dirigir então a referida leitura. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20, que assim lê. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Após a leitura então do texto, agora nós vamos ir comentando parte a parte, né? Primeiramente então desse texto, que é base para o nosso estudo dessa noite, que tem como tema o ofício das chaves. Então Jesus ele foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe, e aí ele perguntou ali então para os discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Bom, com certeza, muitos papos, muitas conversas, muitas histórias a respeito de Jesus. A gente pode imaginar um pensando uma coisa, outro outra, né, a respeito de Cristo, e assim também falando, defendendo. Se a gente pensar sobre isso, definições sobre Jesus, o que as pessoas nos dias de hoje dizem sobre Jesus? Quem é Jesus para muita gente? Para muitos, talvez Jesus seja
um simples homem. Alguém que marcou história e que acabou sendo morto, ou seja, que teve a sua importância e acabou sendo morto. Talvez, para alguns, quem sabe, ele seja um espírito muito evoluído. Para outros, uma espécie de anjo poderoso. E sabemos que esses conceitos existem e estão presentes na sociedade. Mas quem de fato Jesus é? Jesus, quando nós olhamos para a Escritura, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque há vários textos bíblicos justamente que falam da sua natureza divina. Como filho único do Pai, João capítulo 1, por exemplo. Mas também há textos que falam justamente da sua natureza humana. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, então, no ventre de Maria. Então Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por que verdadeiro Deus? Para expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte e o diabo. Por que ele tinha que ser verdadeiro homem? Para assumir o nosso lugar, em nosso lugar cumprir os mandamentos e pagar os nossos pecados. Satisfazer a sede de santidade de Deus e a sede de justiça de Deus. Jesus, então, Cristo, ele é o Messias, ele é o prometido, Jesus é Salvador, Cristo significa ungido, designado, marcado para ser profeta, sumo sacerdote e rei, ou seja, para anunciar a mensagem por palavras e ações, como ele fez. Ele é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote que ofereceu a sua vida em sacrifício pela humanidade. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olhando para o texto, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Então eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, algum outro dos profetas. Ou seja, eles identificavam Jesus como algum personagem do passado, talvez pela história e pela própria mensagem ali anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, talvez, com certeza, nós vemos que essa semelhança era pelos sinais, ou seja, pelos milagres de Jesus, pela sua mensagem, por aquilo que ele transmitia para as pessoas. Mensagem também que ora era transmitida por esses instrumentos e servos de Deus no decorrer da história. Mas ele dizia, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E aí Simão respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus é o Messias, ou seja, é o prometido, aquele que foi prometido para vir aqui nesse mundo e trazer o perdão, a salvação, a vida eterna, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Deus e o homem. Porque se Jesus não fosse verdadeiro Deus, ele não seria Salvador. Se ele não fosse verdadeiro homem, ele também não seria, então, Salvador. Então, Jesus é Salvador, ele foi ungido, designado, marcado para ser profeta, sumo sacerdote e rei. Ou seja, ele é o prometido de Deus para trazer perdão, salvação e vida eterna ao mundo. Jesus, então, afirmou, diante dessa resposta fantástica de Pedro, ele diz assim, Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Ou seja, essa resposta não vem de ti, Pedro. Essa vem de Deus. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Ou seja, o que Jesus diz aqui? Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando que ele iria edificar a igreja sobre Pedro? Não, ele estava dizendo justamente que edificaria a igreja a partir dessa afirmação de Pedro. Qual é essa afirmação de Pedro? O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, quem de fato é a pedra angular, o sustento da igreja? É o próprio Senhor Jesus Cristo. E sobre esta fé professada de Pedro, é que Cristo iria edificar, então, a igreja. Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. E sobre, então, esta verdade, afirmada por Pedro, que a igreja seria edificada para sempre. E quem é essa pedra que nem a morte poderia vencer? É Jesus.
Jesus que morreu e ressuscitou no domingo da Páscoa. Então ela é a pedra angular rejeitado por muitos. Se a gente pensar nos dias de hoje com relação aos conceitos sobre Cristo, quanta rejeição, quantos conceitos errados, distorcidos, né? Ora, minimizando Jesus, ou tirando a essência de Cristo, né? A sua pessoa, né? A sua natureza divina, a natureza humana, e consequentemente, se Jesus não tivesse uma das naturezas, a divina, por exemplo, ele não seria Salvador. Se ele não tivesse a humana, ele não poderia ser Salvador. Portanto, é ele que venceu, né, o pecado, a morte e o diabo, trouxe perdão, salvação e vida eterna. É em Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele é o vencedor, né? E aí Jesus justamente diz adiante, o versículo 19, diz assim: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Esse é o chamado ofício das chaves. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então, Jesus está dando essa autoridade para quem? Para Pedro? Não, ele está dando essa autoridade para a igreja, justamente para a igreja edificada sobre esta rocha que é o próprio Cristo, essa afirmação de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quem recebeu as chaves do reino dos céus? Quem recebeu elas? Foi a igreja que recebeu. É claro que os discípulos, né, os apóstolos, os servos de Deus, os líderes da igreja, eles são instrumentos, então, de Deus no uso dessas chaves que Cristo deu à igreja. As chaves para abrir e fechar, então, os céus. Dar-te-ei as chaves, eu lhes darei as chaves do reino do céu. Imagine só que fantástico, dar as chaves, então, do céu. Se a gente pensar assim, em casa, a hora a gente não consegue entrar sem a chave, ou não conseguimos abrir, né, o portão se não tivermos, né, o controle, as chaves, certo? Para abrir e fechar. Então a igreja recebeu de Cristo o chamado ofício das chaves diante dos céus, para abrir e fechar o céu, certo? Para abrir ou para fechar o céu. E aí Jesus ordenou então aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias, ou seja, o prometido. Mas a promessa justamente foi essa, de que então ele venceria, né, o pecado, a morte e o diabo, e traria o perdão, a salvação, a vida eterna. Agora, então, um ofício, um poder especial que Cristo deu justamente então para a sua igreja. E eu, neste momento, inclusive, eu quero colocar diante de vocês, né, o Catecismo Menor, então, de Lutero, né, o que é o ofício das chaves. Então, é um poder peculiar, é um poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para fazer o quê? Para perdoar os pecados aos pecadores penitentes, ou seja, aqueles que se arrependem dos seus pecados, e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. Ou seja, para anunciar, para perdoar, né, o pecador arrependido, e para reter, então, para fechar a porta ao pecador impenitente, ou seja, aquele que não se arrepende dos seus pecados, não quer corrigir a sua vida, não quer acertar a sua vida. Isso enquanto não se arrepender. Então é um poder especial que Cristo deu para a igreja para anunciar o perdão ao pecador arrependido, abrindo a porta do céu, ou para fechar a porta do céu ao pecador impenitente, ou seja, enquanto ele não se arrepender então dos seus pecados. E o próprio Catecismo diz onde é que está escrito isso. Aí tem a referência aqui de Mateus capítulo 16, versículo 19. E ainda tem mais uma citação bem importante aqui para nós. Eu vou pedir para a Luísa ler para nós João 20, 22 e 23. João capítulo 20, você pode abrir a sua Bíblia aí também, né? João capítulo 20, o versículo 22 e o versículo de número 23. Então nós estamos aí falando então sobre o ofício das chaves, né? Um poder especial que Cristo deu para a sua igreja. Mateus 20, 22 a 23.
João capítulo 20, o versículo 22 e o versículo 23. Isso, então, acabei falando errado, né? João 20, 22 e 23. Então, Luiz, tenha bondade. João capítulo 20, versículos 22 e 23. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Ou seja, né, o texto ele diz a mesma coisa, então, em outras palavras, né? Ou seja, Jesus, então, falando aos discípulos, né, recebam o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Quem recebe justamente, né, o Espírito Santo? A igreja recebe o Espírito Santo, ou seja, e aí ela anuncia, né, o perdão ao mundo. Claro que ela usa instrumentos, como vimos lá no texto de antes também, né, os discípulos de Jesus, e aqui é uma ênfase novamente nos discípulos então de Jesus. Jesus fala com eles: se vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, então são retidos. Então esse é o chamado então ofício das chaves, é um poder especial que Cristo deu à igreja para perdoar os pecados. E aí agora, quais são propriamente essas chaves que a igreja usa então para abrir e fechar o céu, para ligar e desligar? Quais são as chaves? Eu vou citar aqui, né, primeiramente, né, o texto de Mateus capítulo 28, o versículo 18 ao versículo 20. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, o versículo 18 ao versículo de número 20. Mateus capítulo 28, nós estamos lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, né? Então daí Mateus capítulo 28, do versículo 18, então ao versículo de número 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quais são as chaves? Então é a pergunta, né? Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma das chaves que Cristo deu à igreja para ligar ou desligar as pessoas é justamente, né, o batismo. E que Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como a igreja faz discípulos de todas as nações? Ela faz discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando isso acontece, o céu é aberto, então, para as pessoas. Ou seja, elas passam a fazer parte do reino de Deus, né? Ou seja, vivem a certeza do céu aberto. Vivem a certeza da condição de filhos de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, né, o batismo era a chamada circuncisão, que acontecia no 8º dia do nascimento, né? Agora na nova aliança, e eram os meninos que recebiam. Apenas aí depois a mãe levava a criança, o menino ou a menina, apresentava ao sacerdote e fazia um sacrifício pedindo perdão pelos seus pecados. Lembrando que o filho primogênito era o filho oficialmente, isso o homem, né, era o filho que tipificava Jesus, o primogênito de Deus que haveria de vir. Então ele era o filho oficialmente consagrado ao Senhor. No mais, era igual com relação a todos. A mãe oferecia, apresentava a criança, provando que ela tinha necessidade de fazer um sacrifício, pedindo perdão pelos seus pecados. Mas o batismo da antiga aliança era a circuncisão. Agora a da nova,
né? Não diz com quantos dias, circuncisará no 8º dia. Agora, a Bíblia diz que todos têm que ser batizados. Não diz com que idade, mas diz agora todos, agora os meninos e as meninas, não só os meninos no 8º dia, mas todos precisam ser batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com água e palavra de Deus. E aí o céu é aberto. A pessoa passa a pertencer à família da fé. Passa a viver a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Né? Aí o texto adiante, que a Luísa leu para nós, também diz, né, depois de batizar, ensinar a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós poderíamos ler muitos outros textos. Bom, não basta batizar uma criança, depois ela tem que permanecer no concerto batismal. Isso quer dizer que os pais têm que levar ela para a igreja. As crianças têm que crescer dentro da igreja. Mas eu quero destacar aqui agora um texto de Timóteo muito importante que fala aí então da segunda chave, né? Eu não vou colocar assim em questão de ordem, né? Talvez essa segunda que eu vou citar agora precisaria estar em primeiro, porque se não fosse essa, não haveria o batismo e não haveria essa outra chave também que é usada. Abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 em diante, até o versículo 17, 2 Timóteo 3, 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17, onde Deus fala a Timóteo por intermédio, então, do apóstolo Paulo. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bom, então, a segunda chave aqui que eu destaco justamente, né, que a igreja tem disponível, é a palavra de Deus. Então, a segunda chave é a Bíblia, né, a palavra de Deus. Aliás, a primeira, né? Porque sem a palavra não tem batismo. Sem a palavra não tem também, né, a outra chave que ainda vou mencionar. Então, lembrando o que é a palavra? Ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela é útil para quê? Toda ela é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Homens escreveram, claro, mas inspirados por Deus. Eles não escreveram nada que não fosse da vontade de Deus. Ou seja, tudo o que está aqui é a palavra de Deus revelada. E aí diz, toda a Escritura é útil para quê? Para ensinar a verdade, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E assim o servo de Deus vai estar completamente preparado e pronto para todo tipo de boas obras na igreja, na família e no mundo. Ele vai ser edificado pelo Espírito Santo nos princípios, conceitos e valores que Deus ensina e traz na sua santa palavra. Né? E assim o que acontece? Né? Pelo Espírito Santo, né? Também pela palavra, Deus põe a fé no coração das pessoas. Certo? E aí eu estou falando de pessoas adultas, não batizadas. E aí depois a pessoa confirma a sua fé, então, mediante o batismo. Depois instruída, ela confirma, então, a fé mediante o batismo. A criança, ela recebe a fé pelo Espírito Santo, é admitida no reino de Deus, o céu é aberto para ela no batismo, e depois ela confirma a sua fé pela palavra, na chamada confirmação. Depois de instruída, ela confirma a fé que ela recebeu, então, por ocasião do batismo, quando os seus responsáveis e corresponsáveis, ou seja, pais e padrinhos, responderam por ela, como os pais de fato fazem. Eles são responsáveis e corresponsáveis, assim era no Antigo Testamento, assim é hoje também. Tá ok? Então, a palavra de Deus, então, é a outra chave. Qual é a chave seguinte que a igreja tem? A outra chave é a Santa Ceia. Né? É a Santa Ceia, onde Jesus vem
mediante a palavra com seu corpo e sangue no pão e no vinho. A palavra de Deus unida com o pão, né? A palavra de Deus unida com o vinho faz com que milagrosamente Jesus esteja presente com seu corpo e sangue no pão e no vinho. E aí o que Jesus vem e faz? Ele dá o perdão para nós, ele dá a certeza da salvação, da vida eterna, ele nos fortalece, ele dá ânimo, coragem, força para nós. Então, quais são as chaves do reino dos céus que Cristo deu à igreja? A palavra, muito bem, vamos pôr numa ordem, né, bem fundamentada, a palavra, o batismo e aí a Santa Ceia. Lembrando, sem a palavra não tem batismo. Sem a palavra também não tem Santa Ceia. Com a palavra nós temos, além da palavra, o batismo e a Santa Ceia, certo? Então, quais são as chaves para abrir e fechar os céus que a igreja recebeu? Né? Quais são as chaves que Jesus estava falando aos discípulos lá em Mateus e lá em João e outros textos? Né? É justamente, né, a palavra, a Bíblia, certo? O batismo, então, e a Santa Ceia. E agora podemos pensar justamente com relação, né, ao chamado ofício das chaves, né? Mas quem é que administra, então, o chamado ofício das chaves? Quem recebeu a autoridade? É a igreja. Ok. Aí o que a igreja faz? A igreja cristã reunida aqui ou reunida lá, né? O que ela faz? Ela chama alguém que foi preparado, né? Ou seja, que foi autorizado, formado, então, pela igreja, então, para ser pastor. E aí ela faz o chamado, então, para a pessoa, para o pastor X, o Y, aqui em Lajeado, então, pastor Mário, na Congregação Cristo, e diz o seguinte: prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Pastor, administra os sacramentos, batismo e Santa Ceia conforme a instituição do Senhor Jesus, conforme as orientações do Senhor Jesus. Então, quem administra publicamente o chamado ofício das chaves, autorizado pela igreja, é o pastor. Sim, mas por que eu tenho essa autoridade aqui em Lajeado? Porque a igreja me constituiu, ou seja, ela me chamou e ela me deu essa autoridade para ser, então, pastor, para ser guia espiritual, então, aqui do rebanho, a mim confiado. E assim também nas diversas localidades, paróquias, né? Então, as paróquias, elas fazem um chamado para o pastor. E quem é esse pastor? Precisa ser alguém devidamente preparado e autorizado pela igreja. Porque nós também lemos que tudo precisa ser feito com decência e ordem. Sim, mas e agora, pastor, será que os leigos não podem jamais administrar a palavra, administrar o batismo? Bom, devidamente autorizados pela igreja ou pelo próprio pastor, com certeza, por que não? Lembrando que, via de regra, quem deve batizar é o pastor. Numa emergência, qualquer cristão pode fazer o batismo, certo? Numa emergência. Agora, do contrário, ninguém está autorizado a realizar um batismo. Isso nós falamos especialmente no estudo passado. Com relação, então, à administração da palavra, todos nós cristãos administramos e podemos ser instrumentos, né, para levar a palavra. Mas o ofício público do ministério, propriamente, é constituído, então, ao pastor. Então, o pastor, a pessoa que recebeu essa autorização da igreja, que foi preparada justamente para isso. E eu tenho essa autoridade aqui em Lajeado por quanto tempo? Pelo tempo que a congregação me conceder, então, essa autoridade. Certo? Então, como pastor e guia. Porque quem recebeu justamente, então, essa autoridade do ofício das chaves é a própria igreja, certo? Lembremos isso, foi a igreja que recebeu. E a igreja reunida, ela chamou um pastor e disse: ó, pastor, faça isso, né, publicamente. Então, ofício público do ministério do pastor. E ele é o responsável também pela pregação da palavra na congregação, a direção doutrinária, né, dentro daquilo que Deus ensina e mostra na Escritura, a administração dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Numa emergência, qualquer cristão pode realizar, então,
um batismo, que depois a igreja vai reconhecer publicamente, ou seja, o pastor vai chamar as pessoas e fazer um reconhecimento público daquele batismo que ora foi realizado, né, fora do culto público, ou realizado então por um membro numa situação então de emergência. Tá ok? Então haverá um reconhecimento então daquele batismo publicamente então dentro da igreja. Ou seja, tudo acontece com decência e ordem, e precisa acontecer com decência e ordem dentro da igreja. E sabemos que no mundo há muita confusão com relação a isso, né? Certo? E há muitos problemas então com relação a isso aí. Mas é muito importante lembrarmos isso então, que publicamente acontece, né? Então o ofício das chaves, quando a palavra é anunciada, né? Quando os sacramentos são administrados. Por exemplo, dentro do culto, né, o próprio pastor, e vocês vão lembrar sempre daquela parte, confissão e absolvição, onde nós juntos, reconhecendo os pecados e a dependência da graça de Deus, nós oramos pedindo perdão a Deus. Aí o pastor depois perdoa os pecados, anuncia o perdão dos pecados, ou perdoa os pecados das pessoas em nome do Deus triuno, por ordem do Senhor Jesus. Ou seja, não é por ele é apenas um instrumento, é uma voz de Jesus. Então quem perdoa é Deus, o pastor apenas, né, anuncia esse perdão, ou seja, conforme Jesus disse, né, por ordem do Senhor Jesus, ele perdoa os pecados, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele é um servo de Deus constituído e que recebeu essa autoridade da própria igreja, que recebeu então a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, falando assim da questão pública, né, da confissão de pecados, então nós publicamente confessamos pecados, isso faz parte da liturgia do culto luterano, e aí o pastor anuncia também, em nome do Deus triuno, o perdão a todos. Ou por ordem de Jesus, ele perdoa os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos os pecadores penitentes, ou seja, verdadeiramente arrependidos então dos pecados. Certo? E aí, fazendo um parênteses então sobre isso, na igreja luterana, será que existe confissão particular de pecados? Na igreja luterana também existe confissão particular de pecados quando a pessoa sentir necessidade. Via de regra, nós confessamos juntos sempre a Deus os pecados e pedimos o perdão. Mas quando alguém, né, sente a necessidade, né, ele pode buscar a confissão particular e o pastor, né, ele vai também, aí, a partir disso, orientar ele à luz da palavra e anunciar, ora, o perdão também ao pecador, então, arrependido. Tá? Lembrando que pecadores penitentes são aqueles que se arrependem dos seus pecados, né, que sentem pesar por eles, contrição, ou seja, algo que vem do coração, contritio cordis, né, um arrependimento que vem do coração e que, ao mesmo tempo, crê, então, em Jesus. E agora, o pecador impenitente é aquele que não reconhece, que não pede perdão, que não quer corrigir, então, a sua vida pecaminosa. Tá, mas e agora, como é que fica a situação dessa pessoa? Tem um texto muito importante que resume justamente a atitude de todos nós, porque cada cristão também, como membro da igreja, de certa forma, também tem nas suas mãos o chamado ofício das chaves. Não é ofício público, né? Mas todo cristão tem também o chamado ofício das chaves. Então abram a Bíblia agora em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 18. Aliás, Mateus 18, do versículo 15 ao versículo de número 17. Os versículos anteriores a Mateus, né? O poder de permitir e proibir, né, que o texto também fala, né? Então nós vamos falar aqui o irmão que peca, como a gente pode proceder, né? Qual é o ofício das chaves então que nós temos? Além de anunciar a palavra como cristãos, é um desafio, porque nós somos a nação de sacerdotes, né? Um povo de sacerdotes, instrumentos de Deus, todo cristão é. Então anunciar a palavra é um desafio de cada cristão. Mas aqui também temos orientações de como se trata o irmão faltoso, culpado. A orientação é para a igreja e para todos nós. Mateus 18, 15 a 17. Mateus
capítulo 18, versículo 15 a 17, que assim lê: Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Bom, quais são as fases, então, da disciplina cristã? Diz aqui, entre ti e ele só é a primeira fase. Então, você vai e chama a atenção da pessoa entre ti e ele só. Se a pessoa ouvir, bom, então você anuncia o perdão. Bom, os teus pecados estão perdoados, segue em paz. Lembra, Jesus morreu por ti, ele pagou os teus pecados. Então, não te preocupa mais com isso. Viva a nova vida agora. Aí, a segunda fase, se a pessoa não te ouvir, então, se você não ganhou o irmão para o caminho certo, não foi um instrumento de Deus para ganhar o irmão, aí você precisa ter 2 ou 3 testemunhas, para que toda a verdade se estabeleça. E aí essas 2, 3 testemunhas verdadeiras conversam com a pessoa, chamam ela ao arrependimento, diante dos seus pecados. Se ela ouvir, se ela se arrependeu, bom, então aí se anuncia o perdão e o assunto está encerrado. Mas se a pessoa não ouvir, então agora, essa segunda fase da disciplina, você vai para a terceira. Aí você leva o caso, então, para a igreja. E se a pessoa não ouvir, então, a igreja, se ela não ouvir, então, o pastor, ela precisa ser tratada como um gentil, um publicano, um cobrador de impostos. Isso quer dizer o quê? Ou seja, se a pessoa ela não se arrepende dos seus pecados, não pede perdão, então ela é excomungada da igreja. Ou seja, ela deixa de ser membro da igreja até que ela venha se arrepender, pedir o perdão e queira viver a nova vida em Cristo novamente. Olha que coisa séria isso. E aí o que acontece? Então a porta do céu é fechada para essa pessoa. O pecador impenitente tem o céu fechado então para si. A pessoa nessa situação não vai para o céu, ela não tem o perdão, a salvação, a vida eterna. Mas, a partir do momento que a pessoa se arrepende dos seus pecados, quer corrigir a sua vida, em Cristo, nós anunciamos como igreja, como povo de Deus, como sacerdotes reais, sacerdotes do Rei Jesus, nós anunciamos aí o perdão, a salvação, a vida eterna, para o pecador arrependido. Certo? Mas qual é o objetivo da excomunhão na igreja? Talvez pouco se fala na igreja luterana sobre excomunhão. Talvez de uma forma geral com relação à igreja. Bom, existe sempre a preocupação da igreja com relação ao joio no meio do trigo, sim. Mas também a preocupação, a partir das orientações de Jesus, para que cuidemos, para não arrancar o joio no meio do trigo e assim amassar muito trigo bom. Porque por vezes deixar o joio no meio do trigo talvez seja a melhor opção, talvez em algumas situações, até a colheita, para quê? Para que não haja maior estrago ainda. E para que no final Deus mesmo faça essa separação do joio e do trigo, na colheita final. Ou seja, na hora da morte, no dia do juízo final, no dia derradeiro, aí acontece definitivamente então essa separação. Tá? Agora, relembrando então, como é que eu posso administrar então o ofício das chaves, como você pode, anunciando a palavra. E chamando pecadores ao arrependimento. Lembra, entre ti e ele só, 2 ou 3 testemunhas, e ora levando o caso à igreja. Isso faz parte do sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, não é ofício público do ministério. Isso é outro assunto. Agora, dentro do sacerdócio universal de todos os crentes, todos nós temos esse privilégio. Vocês são representantes de Cristo. Então, quando estiverem diante de um pecador arrependido, vocês podem anunciar o perdão em Jesus, se essa pessoa crê
nesse Jesus que morreu e ressuscitou para salvá-lo. Então vocês podem ser instrumentos do anúncio do perdão, da graça de Deus, então, para as pessoas. Assim como o pastor constituído pela igreja o faz publicamente, né, vocês também podem proceder com relação ao próximo, né, com relação às outras pessoas diante dos seus pecados. Talvez, uma questão, não é uma questão de formalismo, mas é uma questão de justamente dizer, vem um amigo que chora com a gente e diz, eu fiz coisas erradas, estou arrependido, estou sofrendo pelo que eu fiz, não sei o que, E aí eu posso perguntar para ela, puxa, mas tu está arrependido, tu está sofrendo, mas tu crê que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar, para pagar os teus pecados? Não, eu creio. Não, então, vamos pedir o perdão a Deus, né? E aí, se ora, pode-se orar junto e pedir o perdão a Deus, e aí depois anunciar, dizer, olha, diante disso, não tenha dúvida, seus pecados estão perdoados, você crê em Jesus, e Jesus já pagou os seus pecados, agora vai em paz, vai e não peques mais. Tente corrigir essa vida pecaminosa. Agora reflita o amor e a graça de Deus onde você estiver. Que bacana isso, né? Então não é só o pastor que anuncia o perdão. Cada cristão pode anunciar o perdão ao pecador arrependido. Você e eu podemos. Certo? E lembrem, quem recebeu as chaves do reino dos céus? Né? Quem recebeu as chaves do reino dos céus? A igreja recebeu. Quais são as chaves? Bom, vou pegar 3 aqui, tá? Então, no meu molho aqui. A palavra, o batismo e a Santa Ceia. Certo? Palavra, batismo e Santa Ceia. Ou seja, como elas abrem e fecham os céus? Em Jesus, com Jesus, ou sem Jesus. Ou seja, qual é o segredo dessa porta, dessas chaves? Jesus é o segredo. Palavra, batismo e Santa Ceia. Em Jesus, ou seja, Jesus é o verbo. Né? No batismo que as pessoas são marcadas em Jesus. Na Santa Ceia, é Jesus que vem com o seu corpo e sangue. Ou seja, Jesus é o segredo dessas chaves. E assim nós somos marcados como filhos, como povo de Deus, somos perdoados, somos fortalecidos e tudo mais. Um dos estudos para frente, nós tornaremos o assunto, então, a Santa Ceia, um assunto muito importante. Né? Então, futuramente, no estudo livre, nós teremos primeiramente o estudo do Livrete do PEN, né? E daí, na primeira semana de junho, nós vamos estar, né, avançando com relação a estudos, então, sobre, né, a própria Santa Ceia, certo? Que é uma das chaves, então, que Cristo deu à igreja, né? Uma chave, né, para fortalecimento, para perdão, onde o próprio Jesus vem, tá ok? Mas lembrem, o segredo dessas chaves é Jesus. Jesus é o segredo, ou seja, não é segredo mais para você, né? Não é segredo mais para mim. Não é segredo para a igreja, é o fundamento da igreja, é a pedra angular da igreja cristã, sobre a qual nós, você e eu, somos edificados continuamente. E Jesus, que é a prova maior do amor de Deus por nós e pelo mundo. E Ele é a razão também de nós nos preocuparmos com o nosso próximo, nosso semelhante e todas as pessoas, ou seja, é o amor que nos instiga, né? E que faz com que nós queremos, né, de fato, né, vivermos as palavras e promessas do nosso Deus. Né? Olha só, temos um pedido também de oração nesse momento final do estudo. Aí temos aniversariantes, né? Certo? Ayrton Raunstein, né? Ok. Né? Gostaria que colocasse na oração o Ayrton pelo seu aniversário, que é hoje, pelos 37 anos de casado. Olha que bênção, né, Silvia? Forte abraço, Ayrton. Forte abraço para ti, Silvia. Deus abençoe ricamente vocês todos os dias, todos os momentos, né? Que bom estar com Jesus e viver essas certezas bonitas. Muito bem, então nós vamos nesse momento cantarmos o hino Amarás. É o hino 162 do Inário Louvai ao Senhor. Na sequência nós oramos, então nos despedindo, né? E ainda a bênção, né? E vamos atender o pedido aí também da Silvia na oração de hoje. Então, hino 162 do Inário Louvai ao Senhor, Amarás.
Então queremos falar com Deus, então, em oração neste momento. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença. Nós te agradecemos pelo ofício das chaves que tu deste à tua santa igreja, que administra então a tua palavra e os sacramentos, batismo e a santa ceia. Nós te louvamos por essas chaves que abrem a porta dos céus aos pecadores penitentes. Essas chaves que marcam teu povo no sangue de Jesus, numa aliança eterna contigo, dando assim a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, para nós e também os nossos filhos, aqueles que nos são queridos. Te agradecemos pelo estudo que tivemos nessa noite. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós, especialmente sobre o Ayrton Hauenstein, que hoje está de aniversário, e também nós te agradecemos pelos 37 anos de casamento da Silvia e do Ayrton, também completados nesse dia. Queremos, ó Deus, enfim, colocar a vida nas tuas mãos de cada um de nós, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Assista aqueles que sofrem. Não permitas que os teus filhos jamais venham desanimar, desesperar, perder a fé ou a esperança, mas que vivam na certeza do teu amor e da tua graça em Jesus, e vivam na certeza de que todas as coisas tu diriges pelo melhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos vocês, foi uma satisfação termos estado juntos, e fica aí o convite, né, para a semana que vem, próxima quarta-feira, né, com o estudo bíblico do PEN, do Plano de Evangelização e Mordomia da Igreja, né, o 37º caderno de publicação de estudos em grupos, e nós estaremos usando ele também aqui, né, na semana que vem, presencialmente no pavilhão, para quem quiser. Quem não tem o seu grupo, fica aí o convite. Se não, né, pode participar aí também pela internet, né, no homepage aí da congregação, pelo Facebook. Bom descanso a todos, sigam com Jesus e sigam bem, até a próxima oportunidade. Amém.